Olá pessoal, olá a todos. Estamos aqui para falarmos de mais uma das cartas de Paulo. Já estamos galgando desde o vídeo 1, falando em ordem cronológica, todas as cartas que Paulo escreveu e já estamos perto do fim. Vamos agora para a penúltima das cartas de Paulo. É a carta a Tito. Tito era um jovem de muita estima por Paulo. E essa carta foi escrita muito provavelmente após a soltura de Paulo da prisão domiciliar em Roma, que falamos no vídeo anterior, depois de Atos 28. É muito provável, muitos estudiosos, historiadores, eles acreditam em uma quarta viagem missionária de Paulo. Lembrando, em Atos só registram 3, mas depois da soltura de Paulo, é muito provável que ele fez essa quarta viagem. Ou ou fez algumas viagens pequenas, não sabemos. Mas é quase fato que ele fez essa viagem porque, como também disse no vídeo anterior, ele deixou Timóteo em Éfeso e agora ele deixa Tito na ilha de Creta. Vamos lá, Tito 1, 5. Por esta causa, Paulo falando, né? Te deixei, Tito, em Creta, a ilha de Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então ele escreve provavelmente essa carta em 65 depois de Cristo. Há divergência entre historiadores, uns falam que é de 62 depois de Cristo ou 64 depois de Cristo, mas acontece que é nesse período, acredito que um período próximo que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, porque ele deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta. Vou mostrar no mapa aqui. Esse é o mapa da segunda viagem, mas eu vou me referir a apenas a cidade que Paulo falou a respeito dessas duas últimas cartas que estudamos. A ilha de Creta é essa daqui, ó. A ilha de Creta tem esse nome até hoje. Se você for lá no mapa, no Atlas atual, vai estar lá, a ilha de Creta, é essa aqui, ó. Então Paulo, em uma possível viagem, né, ele veio até aqui e deixou Tito aqui em Creta, assim como deixou Timóteo em Éfeso, e ele partiu para Macedônia, aqui em Filipos. Lembrando de Filipos, de Filipenses, ele estava preso e desejava muito e planejava vir a Macedônia e visitar Filipos, os irmãos. Então daqui ele escreve a Timóteo, que estava em Éfeso, e também escreve a Tito, que estava em Creta. Pois bem, vamos lá. Quem era Tito, né? Há relatos e há uma ala entre os historiadores que acreditam que Tito fosse irmão de Lucas, o médico Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos. Por que eles acreditam nisso? Porque era comum, eu já falei isso em algum dos vídeos, não se fazer menção da pessoa que está escrevendo o livro. Ele não faz os relatos de si próprio, ele não se nomeia. E não sabemos o motivo, e talvez esse seja o motivo, o fato de Tito ser irmão de Lucas, porque Tito não é mencionado nenhuma vez no livro de Atos, assim como o próprio Lucas. E nós sabemos que Lucas, ele participou de algumas viagens, e sabemos também que Tito, pelas cartas de Paulo que nós lemos, Paulo ele esperava em Corinto, em alguma outra situação, ele fala a respeito de Tito. Tito foi muito atuante, junto com Timóteo, com Tíquico, com Epáfras, com toda Priscila, Áquila, com toda aquela equipe que Paulo trabalhou lá na cidade de Éfeso. Então muitos acreditam que Tito fosse ser irmão de Lucas. Bom, vamos lá. Sobre o tema da carta, reparem que ele vai falar
quase que as mesmas coisas que ele orienta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, que é sobre ordenação de pastores, ajuste dos problemas nas localidades e o tratamento com mulheres querendo se destacar entre os irmãos. E Paulo fala esses mesmos assuntos, tanto a Timóteo quanto a Tito. Então, talvez por isso também é mais um motivo para se crer na proximidade da escrita das duas cartas. Então, para que ele escreve? Vamos lá, no versículo... Vamos falar no tema específico agora que ele falou a respeito dos moradores da ilha de Creta, onde Tito estava. No versículo 10, Tito 1:10, assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Aqueles judeus que falamos desde o primeiro vídeo, que queriam implantar o cerimonial da lei e em detrimento dos preceitos que Paulo colocou sobre os preceitos da fé, os preceitos da vida em Cristo. Então essas pessoas, onde tinham o evangelho do reino implantado, tinham esses como adversários, vamos falar assim. Então Paulo, em toda a carta praticamente, ele orienta para tomar cuidado com esses judeus, que eu venho chamando de judaizantes, que são judeus que se converteram, mas que a cabeça ainda estava lá nos preceitos da lei. Depois, no versículo 1:11, é preciso fazê-los calar. Olha como Paulo é crítico e ele é incisivo. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe ganância. Esses eram o tipo de judeus. Aí ele vai falar a respeito dos moradores de Creta. Tem uma situação interessante. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então Paulo, com muito carinho, muito amor, ele orienta: Tito, estou te deixando aí, vamos dizer, num ninho de cobras, né? Estou te deixando aí, é um povo mentiroso, um povo, são feras terríveis, são ventres preguiçosos. Então, ou seja, Paulo ele passa toda a orientação necessária que Tito precisava ali, né? Tito passa um tempo lá, e quem leva essa carta até ele é Zenas, que era um intérprete da lei, e Apolo. Eles provavelmente encontram com Paulo lá na Macedônia, e Paulo escreve a carta e eles trazem até a ilha de Creta a Tito. É interessante que Paulo também escreve que deseja trocar Tito. Paulo está planejando uma nova viagem numa cidade que chama Nicópolis. E lá ele desejava passar o inverno e encontrasse tanto a Tito quanto a Timóteo, devido, né, era um carinho especial que Paulo tinha com eles, né? E ele desejava deixar ou Ártemas ou Tíquico, que eram outros irmãos preciosos. Tíquico, nós já citamos aqui nos nossos vídeos, foi quem levou as cartas para os Colossenses e para Filemon. Então é esse, né? E olha que interessante, né? Como que a igreja funcionando, né? Paulo vai movimentando como um tabuleiro de xadrez os irmãos, ele envia Paulo, envia Tíquico, envia Epáfras, envia Timóteo, Lucas. É maravilhoso você ver a obra de Paulo através de Atos, suas cartas, ele movimentando todo o evangelho, ele edificando toda a igreja. Ele não só plantava as igrejas, como ele também edificava, ele se preocupava com a saúde espiritual dos irmãos, estava sempre enviando um aqui, enviando outro lá, e ele mesmo ia. É maravilhosa a obra que o Senhor fez através desse homem, né, Paulo, né? Então é isso, aqui termino, né, uma carta que são só 3 capítulos, curtinha, carta a Tito.
Então, meu irmão, minha irmã, sugiro que você leia agora com esse maior entendimento, né? Você vai ser muito edificado. Leia com muito carinho essa carta e você vai ser muito edificado, tá bom? Um grande beijo, um abração a todos, tá bom? Até a próxima.